Olhando de fora, uma grande construção parece o mais puro caos, na verdade. Mas, e se por trás de cada arranha-céu existisse, na verdade, um organismo vivo lutando para sobreviver? Hoje, a gente vai mergulhar na biologia secreta de um canteiro de obras. Pois é, a maioria das pessoas olha para um canteiro e o que vê? Uma montanha de material, poeira, barulho. Mas e se a gente mudasse essa perspectiva? E se olhássemos para tudo aquilo como se fosse um organismo vivo? Um sistema que respira e que tem suas próprias regras para funcionar. E olha, isso não é só uma metáfora bonitinha, não. A teoria da administração, na verdade, nos diz que o jeito mais eficaz de gerenciar um projeto tão complexo é justamente tratá-lo como um sistema vivo. Por quê? Porque isso nos força a enxergar como todas as pecinhas, todas as partes, estão profundamente conectadas. Essa ideia é a base de tudo. Ela sugere que cada elemento, sabe, desde um único tijolo até uma equipe inteira de trabalhadores, tudo precisa funcionar numa harmonia perfeita. Qualquer coisinho fora do tom pode comprometer a saúde do projeto inteiro. Ok, então se é um sistema vivo, qual seria a anatomia dele? Para entender isso, a gente pode usar como base o modelo de um dos grandes pensadores da administração, o Idalberto Chiavenato. Ele basicamente divide o ciclo de vida de qualquer sistema em 4 estágios principais. Vamos pensar nisso como se fosse o metabolismo do projeto. Primeiro, ele consome recursos, que são as entradas. Depois, ele transforma tudo isso no edifício, que é o processamento. O resultado é o produto final, as saídas. E para se regular, ele usa o feedback como se fosse um sistema nervoso para se autocorrigir no caminho. E os nutrientes desse organismo, as entradas, são super diversos. Vão muito além do óbvio como aço e concreto. A gente está falando também de capital financeiro, da energia humana, do trabalho e, talvez o mais crucial de todos, da informação que está ali detalhada nas plantas do projeto. E esse ciclo de feedback, ele é absolutamente vital. Funciona como um sistema nervoso mesmo. Pensa, por exemplo, num teste que mostra que o concreto não atingiu a resistência que deveria. Isso é um sinal de alerta imediato. Permite uma correção na hora, evitando uma falha catastrófica lá na frente. Mas como qualquer ser vivo, esse nosso sistema tem um inimigo natural, uma força que está o tempo todo tentando puxar ele de volta para o caos, para a desordem. No mundo da construção, esse inimigo tem nome: entropia. Para ficar fácil de entender, pensa num quarto arrumado. Se ninguém fizer nada, a tendência natural dele é virar bagunça, certo? A entropia é isso. É o estado padrão de qualquer projeto complexo se não existir uma intervenção constante para manter a ordem. E a entropia não é uma ideia teórica, não. A gente vê ela na prática o tempo todo. São os materiais desperdiçados no canteiro, as equipes paradas esperando uma tarefa, as falhas de comunicação, o retrabalho que custa caro e, claro, o mais famoso de todos, os prazos estourados. Cada um desses problemas é a entropia vencendo a batalha. Então, aqui está o ponto central. O trabalho de quem gerencia o projeto é ser um agente de negentropia, ou seja, ser uma força de ordem, lutando constantemente contra essa tendência natural que puxa tudo para a desorganização. Mas como é que se luta contra a entropia? Bom, não é na base da força bruta. Os engenheiros e gestores usam um kit de ferramentas bem sofisticado, com estratégias de gestão pensadas exatamente para impor ordem ao caos. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. A primeira ferramenta é o chamado método do caminho crítico. Ele é quase como um mapa do cérebro do projeto. Ele identifica aquela sequência de tarefas que é vital, que simplesmente não pode atrasar. Se uma dessas tarefas críticas atrasar um dia sequer, o projeto inteiro atrasa um dia. Simples assim. A segunda ferramenta é gerenciar os materiais, ou seja, a dieta do projeto. O princípio aqui se chama temperança operacional. É um nome chique para dizer uma coisa bem simples. Não se deve tratar todos os recursos da mesma forma. É preciso focar no que é mais importante. E a lógica por trás disso fica super clara com a tal da curva ABC. A gestão foca tipo 80% da sua atenção e do seu controle naqueles pouquíssimos itens de classe A, aço, concreto, que representam a maior parte do custo. Afinal, não faz o menor sentido gastar a mesma energia controlando pregos e parafusos que se gasta controlando vigas estruturais, concorda? E por último, mas não menos importante, é fundamental gerenciar a energia do sistema, ou seja, as equipes e os equipamentos. E isso tem que ser feito de forma inteligente e eficiente. Porque sem um bom planejamento, o que acontece é um caos de alocação de gente e máquina. Você tem picos e vales que custam uma fortuna. Imagina só, ter 80 trabalhadores numa semana e só 10 na seguinte. Isso gera ociosidade, desperdício e custos de mobilização altíssimos.
O objetivo do nivelamento de recursos é justamente esse: suavizar esses picos. É criar um fluxo de trabalho estável, contínuo, que é infinitamente mais produtivo e, claro, muito mais econômico. Bom, então, depois de entender o projeto como um organismo e conhecer as ferramentas para combater o caos, o que significa, na prática, manter esse sistema todo vivo e saudável? Na real, tudo se resume a 3 pilares. Primeiro, antecipação, que é planejar as possíveis interferências, como um período de chuvas. Segundo, sincronização, para garantir que os materiais cheguem exatamente na hora em que são necessários, nem antes, nem depois. E terceiro, disciplina, para atualizar o plano sempre com dados reais do que está acontecendo e não com base em achismo. No fim das contas, gerenciar uma grande construção não é como montar um quebra-cabeça, que tem um começo, meio e fim, e pronto, acabou. É muito mais parecido com cuidar de um jardim, um trabalho diário, vigilante, para manter um sistema complexo em equilíbrio, sempre lutando contra a força das ervas daninhas do caos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se essa estrutura de pensamento, essa organização toda, é capaz de erguer um arranha-céu, em que outros projetos importantes da nossa vida a gente não poderia se beneficiar da mesma lógica para combater o caos e prosperar? Fica aí a pergunta.